Vamos falar sobre a estrutura de proteínas, como que as proteínas se organizam. Então, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos ver a definição de cada uma dessas estruturas. O que seria a estrutura primária? Seria a sequência linear dos aminoácidos. Diferentes tipos, posição, na cadeia polipeptídica. Cada aminoácido em um peptídeo é chamado de resíduo. A cadeia peptídica é constituída por uma parte que se repete regularmente, como eu havia falado na outra aula, chamada de cadeia principal ou arcabouço. É onde fica justamente aquelas ligações peptídicas. E uma parte variável que corresponde às distintas cadeias laterais, onde ficam os radicais. E eu acho que vocês lembram disso na aula anterior. Aqui tem um exemplo da insulina, uma sequência linear dos aminoácidos, seria a estrutura primária dela, certo? Só que ela tem duas cadeias e estão interligadas. Vamos ver as pontes de sulfeto. Ver que tem duas cisteínas aqui interligando, na mesma cadeia e entre cadeias. Se nós olharmos ela de uma outra forma, vamos ver um outro tipo de estrutura. Não mais primária, não mais linear, e sim estrutura secundária e a estrutura inteira que é a terciária. Vamos ver então a definição de estrutura secundária e terciária. Lembrando que vocês vão ver nos próximos slides, que a definição, diferença entre peptídeo e proteína, não há um consenso. A partir de 40 aminoácidos pode ser chamado de proteína, a partir de 50. A insulina tem 51 aminoácidos, então é considerada uma proteína. Eu vou considerar então esse conceito, a partir de 50 ou mais aminoácidos na cadeia peptídica, eu vou chamar de proteína. Menos do que 50, vou chamar de peptídeo. Estrutura secundária é justamente quando forma uma estrutura em alfa-hélice, como se fosse aquela escada caracol, ou folha beta pregueada. A alfa-hélice tem um arcabouço principal na forma de espiral, tá? E cadeias laterais se projetam para fora, como se fosse em torno de um bastão, como eu vou mostrar. A hélice é estabilizada por pontes de hidrogênio entre os grupamentos NH, da ligação peptídica, e C-O da cadeia principal. Então podemos visualizar aqui, ó. Aqui está um aminoácido, grupamento aminoterminal, carbono central, radical. Aqui, C-O, NH. Então aqui já tem um outro carbono central de um outro aminoácido. Aqui é a ligação peptídica. E aí assim, por assim, podemos ver, aqui tem outro aminoácido, e eles como se estivessem em volta de um bastão. O que estabiliza essa alfa-hélice é justamente a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio entre o grupamento NH e o C-O, entre o oxigênio da C-O e do NH. Aqui a ligação de hidrogênio, aqui outra ligação de hidrogênio. Isso vai ajudar a estabilizar a estrutura em alfa-hélice. Lembrando que a estrutura em alfa-hélice é essa daqui, ó, certo? Espiralada. Isso é estrutura em alfa-hélice. Duas ou mais hélices podem também se entrelaçar, formando uma estrutura muito estável. São chamadas de superhélices, de alfa-hélices. São encontradas na miosina, tropomiosina no músculo, fibrina, queratina e cerdas de porco-espinho, citoesqueleto das células. São estruturas mais fortes, resistentes. Então são estruturas que, por exemplo, no cabelo, a queratina no cabelo, você vê que o fio é muito fino, porém é extremamente resistente. Então são duas alfa-hélices, uma alfa-hélice, outra alfa-hélice, duas alfa-hélices entrelaçados formam a queratina do cabelo. No colágeno, nos tendões, por exemplo, onde tem colágeno, são 3 alfa-hélices entrelaçadas. Uma estrutura extremamente forte, resistente. É a estrutura do colágeno. Bom, quais são as forças de interação principais envolvidas nessas cadeias polipeptídicas que ajudam a estabilizá-las? Então, o arcabouço peptídico é rico em potencial de formação de ligações de pontos de hidrogênio, como eu mostrei anteriormente.
né, carbonila com o NH, o oxigênio e carbonila com o NH, e eles interagem entre si e com grupamentos das cadeias laterais, estabilizando as estruturas secundárias, como nós vimos. Bom, diferença entre peptídeos e proteínas. Como eu já tinha falado, entre 50 e 2 mil aminoácidos são chamadas proteínas. Abaixo de 50, considerado peptídeo. O peso molecular médio de um aminoácido é de 110 gramas por mol ou 110 Daltons. Tá? E logo, para a maioria das proteínas, o peso molecular deve estar entre 5.500 e 220 mil. É só para estimar o peso da proteína. Se tiver 50 aminoácidos, deve ter aproximadamente 5.500. Mas claro que vai depender do peso molecular que constitui, né, aquela proteína, os tipos de aminoácidos que constituem aquela proteína. Bom, tipos de interação entre as cadeias peptídicas, além das ligações ou pontes de hidrogênio, tem outras. Por exemplo, uma das mais comuns são as pontes de sulfeto, né? Nas fibras de colágeno, na fibrina, além dessas pontes de hidrogênio, e as ligações iônicas e as interações hidrofóbicas. Então, além das pontes de sulfeto, que ocorrem entre duas cisteínas, ainda tem, além das pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, ainda tem iônicas, quando eu tenho um aminoácido ácido, um aminoácido básico, por exemplo, tem a atração eletrostática aqui, entre a carboxila e a amina. Ainda tem interações hidrofóbicas, quando eu tenho aminoácidos cujos radicais são apolares, mas tem que estar mais próximo, né, que não são tão fortes assim. Então, o que ajuda muito a estabilizar são essas, e se estiver mais próximo, essas daqui, na parte, às vezes, mais interna da proteína, se ela tiver um meio aquoso em volta, essas estruturas apolares ajudam a estabilizar por dentro também a proteína. Aqui, duas cisteínas. No sangue, no plasma, pode formar a cistina. Quando tem duas cisteínas no sangue, pode haver a ponte de sulfeto e formar uma molécula chamada de cistina. Porém, essas cisteínas, quando fazem ligações ou pontes de hidrogênio, são chamadas pontes de sulfeto. Às vezes parece assim, entre o 42 e o 58, entre o 1 e o 122. Porque nós sabemos que a proteína se novela, né? Então ela tem essa volta aqui, ó. Por exemplo, a cadeia A com a cadeia 1, vamos dizer assim, da insulina azul, pode fazer ponte de sulfeto com a verde. E o aminoácido que está aqui está numa posição, sei lá, tal, que 6, e aqui pode ser da posição 7 da outra cadeia, certo? Então eu tenho a possibilidade de fazer pontes de sulfeto às vezes mais próximas, ou de aminoácidos que estão mais distantes devido à dobra da molécula. Bom, as folhas beta são estabilizadas por pontes de hidrogênio entre os filamentos peptídicos. Mas o que seriam as folhas beta? Uma folha beta é porque os aminoácidos estão dispostos como se fosse uma folha dobrada, chamada pregueada, essas pregas aqui. Então, como os aminoácidos estão como se fossem não mais na forma de alfa-hélice, e sim na forma de folha pregueada, ou beta pregueada. Beta foi descoberta depois da alfa. Alguns exemplos são proteínas ligantes de ácidos graxos, para o metabolismo lipídico, são quase inteiramente constituídas por folhas beta. Lembrando que uma proteína pode ter só folhas alfa, só alfa-hélice, estrutura, estamos falando sempre de estrutura secundária no momento, só alfa-hélice, mas pode também conter beta, folhas beta. Pode ser uma proteína que tenha predominantemente folhas beta, ou exclusivamente folhas beta, que é mais raro. Outra questão importante é que em algumas doenças pode haver mudança da conformação dessa estrutura secundária, e o que era alfa-hélice pode se transformar em folha beta e reduzir a estabilidade da proteína, e ela pode se precipitar. Então, uma das doenças relacionadas a esse tipo de transformação de alfa-hélice para folha beta é chamada doença da vaca louca, conhecida como doença do prion. Prion alterado. Produção de proteínas alteradas. Além disso, as proteínas beta-amiloides, como na doença de Alzheimer também. Aí tem possibilidade de outras doenças, como o Parkinson, tá?
Então são doenças que estão relacionadas ao dobramento, errado da proteína, alteração de um tipo de estrutura, né, secundária para outro tipo de estrutura. Aqui, os aminoácidos na superfície, como se fosse na superfície da folha, certo? Superfície da folha, os aminoácidos. E aqui as ligações ou pontes de hidrogênio, ajudando a estabilizar esses aminoácidos. Isso é a estrutura de folha beta pregada. Aqui a doença da vaca louca é conhecida como encefalopatia espongiforme, doença do prion, tá? E a mudança da estrutura de alfa-hélices, né, para folha beta pregada. Lembrando que a folha beta pregada, ela é representada, para facilitar no desenho, na forma de setas. Então ela tinha pouquíssima folha beta e se transformou em mais folhas beta. Isso faz com que a estabilidade da proteína, nesse caso, diminua, porque não é o normal. O prion normal é assim, tem mais alfa-hélices. E com essa mudança conformacional para a folha beta, pode precipitar essa proteína. E ela, quando encontra outra proteína também, ela muda a conformação de alfa-hélice para a folha beta e precipita. Como vai precipitando, vai destruindo a célula. E aí o que vai acontecer então com a morte celular? A presença de espaços, e fica na forma de uma esponja. Como é no cérebro, encefalopatia espongiforme é o que acontece. Isso causa uma série de problemas para o animal, alterações musculares também, porque o cérebro controla tudo, comportamentais. Então parece que a vaca ficou completamente louca, por isso o nome. Então é uma doença por mudança de proteína que pode ser tanto genética quanto pode haver uma ingestão, uma contaminação por essa proteína defeituosa que pode causar então, uma parte dela causar a transformação de proteínas normais em anormais. Aqui de novo, a estrutura primária, secundária, alfa-hélice ou beta pregada, e agora vamos ver as estruturas aqui, folha beta pregada, alfa-hélice, vamos ver agora as estruturas terciária e quaternária. Na terciária, ou tridimensional da proteína, então pode ter estruturas tanto em alfa-hélice, quanto folha beta, representada pela seta, certo? Na mesma proteína. Como elas estão em disposições, planos espaciais diferentes, elas formam uma estrutura tridimensional. Não é igual ao colágeno, que está todo mundo, as 3 fitas hélices, na mesma orientação espacial. Aqui, elas estão em planos diferentes. Então, forma uma estrutura tridimensional, daí o nome estrutura, daí a classificação como estrutura terciária. Essa proteína aqui, normalmente ela é globular, né? Então ela tem um formato globular. Aqui uma representação da mioglobina, né? Proteínas hidrossolúveis normalmente tem essa estrutura na forma globular. Os radicais dos aminoácidos, como ela é hidrossolúvel, o meio externo sendo água, eu tenho os radicais polares voltados para fora e os radicais apolares dos aminoácidos voltados para dentro. Essa é uma forma de representação compacta, uma forma de representação da proteína, que não dá para ver a alfa-hélice ou beta pregada. Tá? Aqui é o grupamento M, onde liga o ferro, onde liga o oxigênio. A mioglobina só contém essa unidade, não é igual a hemoglobina, que tem 4 subunidades. Essa mioglobina, como o nome diz, mio, está no músculo. Tá? Aí tem outros exemplos aqui de proteínas como citocromo C, está na cadeia transportadora de elétrons. A lisozima, que é uma enzima importante na saliva, e ribonuclease, que está lá no núcleo, né, da célula, que causa quebra de ribonucleotídeos. E esses exemplos, essa aqui praticamente é só alfa-hélice, essa folha beta pregueada com alfa-hélice, e essa aqui tem grandes folhas betas pregueadas, tá vendo? Aqui, ó, são setas enormes, e alguma parte alfa-hélice. E essa só tem alfa-hélice. Assim como nós vamos ver na hemoglobina, a mioglobina só tem alfa-hélice. Já a estrutura quaternária,
precisa ter, no mínimo, 2 estruturas terciárias. Então, tem mais de uma cadeia peptídica, exibindo, então, um 4º nível de organização estrutural. Não é que precisa ter 4 subunidades, tem que ter, no mínimo, 2. Porque quaternária, pode pensar, tem que ter 4. Não. É porque ela ultrapassa o nível de organização da terciária. Então, cada cadeia peptídica é chamada de subunidade. O tipo mais simples de estrutura quaternária é um dímero. O que quer dizer isso? Um dímero é que é formado só por 2 estruturas terciárias. Lembrando lá da estrutura da proteína spike do coronavírus, estava em vermelho lá na figura, vocês olharem, é um trímero. São 3 estruturas terciárias formando uma proteína spike. Então é só olhar lá. Desculpa, era para ter voltado a imagem aqui, mas vocês vão perceber. A hemoglobina contém 2 subunidades alfa e 2 betas. Então aqui eu tenho alfas e betas, subunidades alfa e beta da hemoglobina. Aqui a estrutura compacta. Isso aqui está mostrando o grupo M, né? O grupo M está por aqui. E são aqui a estrutura terciária em branco, em vermelho estrutura terciária, em azul claro estrutura terciária, em azul escuro estrutura terciária. Se eu pegar 2 dessas e combinar e formar uma proteína só, já seria quaternária. No caso da hemoglobina, ela tem 4 subunidades. Então, ela é quaternária. Fazendo uma síntese, né? Estrutura primária, a sequência linear de aminoácidos. A secundária pode ser alfa-hélice ou folha beta preguiada, representada por uma seta. A terciária, uma estrutura pode ser alfa-hélice e ou beta preguiada em vários planos, formando uma estrutura tridimensional. A quaternária, formada então por pelo menos 2 terciárias, pelo menos 2 subunidades. Aqui de novo, a insulina, agora olhando com esses conhecimentos, nós sabemos qual é o último nível de organização estrutural da insulina. Se fosse uma única cadeia peptídica, nessa forma aqui, seria terciária. Porém, ela tem N terminal, C terminal, tem uma cadeia. N terminal, C terminal, outra cadeia. São 2 cadeias interligadas por pontes de sulfeto através de cisteínas. Tem internamente aqui, né, só na azul, aqui na cadeia azul, mas tem entre a verde e a azul, formando uma proteína só, que é a insulina. Então, como ela tem 2 subunidades, 2 cadeias polipeptídicas, ela é uma estrutura quaternária, apesar de ter só 51 aminoácidos. Certo? Lembrando que os peptídeos, que pode ter até 49, né, por convenção, tem, por exemplo, o hormônio antidiurético tem 9, a ocitocina tem 9 aminoácidos. Não os torna menos importante do que a insulina, são hormônios fundamentais. Então o tamanho realmente não é o que vai dizer se tem a importância biológica. Então o fato de um peptídeo às vezes ter 9 aminoácidos, ou até menos, a importância dele biológica pode ser tão grande quanto um hormônio com 51, que é considerado uma proteína. Ok? Bom, respondendo a última questão agora, as proteínas podem realizar diversas funções. Quais seriam as funções das proteínas? As proteínas têm um peso da célula, corresponde a 15 a 20% do peso da célula. Tem inúmeras funções extremamente importantes. Transporte de moléculas e íons através da membrana, transporte de oxigênio, no caso da hemoglobina, né, que ela transporta no sangue, certo? Ligado aqui ao M da hemoglobina, tem ferro e o oxigênio se liga aqui, como vocês já sabem. Transporte de elétrons na cadeia respiratória, nós vamos estudar mais adiante. Citoesqueleto da célula, a célula tem a sua estrutura mantida devido à presença de proteínas, né? Aí no caso fibrosas e não globulares. Receptores de hormônios de neurotransmissores, ou seja, na membrana ainda tem receptores para neurotransmissores, para hormônios. E as enzimas, normalmente são globulares, solúveis, estão no citoplasma ou dentro de organelas, tipo mitocôndrias. As enzimas são fundamentais para as reações que acontecem nas células,
como no caso catalisadores, como nós vamos ver mais adiante. Então, por hoje é só.